Nenhum médico conseguia explicar por que o Lucas, o filho de 8 anos da CEO Astra Mendes, nunca tinha dito uma palavra na vida. O menino foi diagnosticado com surdez congênita profunda, uma incapacidade total de produzir som. Mas numa tarde chuvosa, no corredor envidraçado da empresa dela, o porteiro de manutenção, o seu João Carlos, se abaixou, tocou de leve na orelha da criança e tirou um aparelhinho pequeno, que soltava frequências de interferência que ninguém nunca tinha percebido. Naquele instante, a CEO ficou paralisada de choque, e o Lucas abriu a boca. Pela primeira vez na vida, a torre de vidro da Mendes Tech se erguia na Avenida Paulista, como monumento à ambição. Lá dentro, o ar pesava de expectativa. Os funcionários andavam pelos corredores, com passos decididos. As vozes baixavam quando a CEO passava. Astra Mendes impunha respeito, sem precisar pedir. Aos 34 anos, ela construiu um império de tecnologia, com foco implacável, e uma inteligência que deixava os concorrentes perdidos. Seu cabelo loiro caía em ondas perfeitas, sobre os ombros, sempre coberto por terninhos impecáveis. Seus olhos, cor de céu de inverno, raramente amoleciam. Ela aprendeu cedo que carinho era luxo, que líderes não podiam ter, mas toda fortaleza tem uma fresta, e a dela era a mãozinha que segurava a sua. Todas as manhãs quando chegava no trabalho, Lucas tinha 8 anos, cabelo castanho claro que pegava luz dourada no sol, e olhos azuis carregando uma tristeza antiga, que nenhuma criança deveria conhecer. Seu corpinho parecia encolher mais ainda, quando estranhos olhavam demais. O diagnóstico veio aos 6 meses. Surdez congênita profunda, disse o especialista. Incapacidade total de produzir voz. Astra passou anos arrastando o filho de um hospital chique pro outro, de terapia em tratamento experimental, de esperança em decepção, e de novo, nada funcionava. Lucas nunca fez um som, nem choro nem risada, nem gemidinho de dor. Os cochichos vinham atrás deles em todo lugar. Ela ouvia a pena na voz das pessoas, quando achavam que ela não escutava. O julgamento que dizia que ela era fria demais, focada demais no trabalho, que talvez isso fosse castigo pela ambição. Ela se separou do pai do Lucas, quando o cara sugeriu internar o menino. Algumas traições não têm perdão. Então Astra seguiu sozinha. CEO de dia, mãe de coração partido o tempo todo. Seu João Carlos virou invisível, como quem trabalha sempre vira. Aos 36 anos, tinha aquele porte sólido de quem trabalhou a vida toda na braçal, ombros largos que empurravam o carrinho de limpeza pelos corredores brilhantes da Mendes Tech, com uma eficiência quieta. O rosto dele era bondoso, daqueles que as crianças confiam logo de cara, olhos castanhos quentes que se enrugavam nos cantos. Quando sorria pro Lucas nos encontros rápidos, usava o uniforme azul marinho da manutenção, tecido já macio de tantas lavagens, os sapatos velhos mas impecavelmente limpos. Ninguém olha para porteiro, e o João Carlos preferia assim. Mas João Carlos nem sempre foi invisível. 10 anos atrás, ele era o Dr. João Carlos, engenheiro acústico especializado em aparelhos de vibração para crianças com deficiência auditiva. Trabalhava junto com a esposa, a Matilde, uma pesquisadora brilhante, que acreditava que som se sente, mesmo quando não se ouve. Eles iam mudar o mundo juntos. Aí veio o acidente. Um motorista bêbado, noite de chuva forte, uma vida apagada antes de dar tudo o que podia. João Carlos largou a carreira, no dia que enterraram a Matilde. As equações lembravam demais a voz dela explicando. O laboratório parecia assombrado. Então ele pegou um emprego, onde as mãos ficavam ocupadas, e o coração ficava dormente. A filha dele, a Beatriz, tinha 7 anos, mariquinhas douradas e energia que não parava. Era o motivo dele levantar todo dia. O motivo de não ter sumido de vez na tristeza. Beatriz tinha o dom da mãe, de enxergar o que os outros perdem. Percebia quando alguém estava triste, quando precisava de carinho, quando um sorriso podia mudar o dia inteiro. E ela reparou no Lucas logo de cara, na primeira vez que viu o Lucas no saguão, esperando a mãe terminar uma reunião. Ela foi direto, começou a falar. Quando ele não respondeu, não ficou confusa nem triste, só pegou na mão dele e sentou do lado, balançando as perninhas em silêncio amigo. O rosto do Lucas mudou. Por um instante, pareceu que era o menininho solitário
que queria muito um amigo. João Carlos estava encerando o chão perto, olhando a cena com um aperto no peito. Viu a Astra Mendes chegar, com aqueles saltos batendo firme no mármore, e puxar o Lucas com quase nenhum olhar para Beatriz. Viu o maxilar dela apertar, quando notou o sorrisinho do filho sumindo. O incidente que mudou tudo aconteceu numa tarde de terça, com o céu cinza e pesado de chuva paulistana. O 17º andar estava em reforma. E um painel eletrônico grande estava sendo movido. Deu ruim. O painel escapou das mãos dos operários e caiu no chão com um estrondo de trovão. Lucas estava andando com a mãe, justo naquele corredor. O impacto mandou vibrações pela estrutura do prédio, mas não foi o barulho da queda que fez o Lucas desabar, enquanto o menino apertava as orelhas e caía de joelhos, o rosto todo contorcido de dor. Algo mais acontecia, algo que ninguém mais ouvia. João Carlos estava limpando um escritório a 6 metros. A cabeça dele virou com o barulho da queda, mas a testa franziu com outra coisa. Tinha uma frequência de interferência, um apito agudo que não devia existir ali. Não vinha do painel. O tom estava errado. O harmônico todo torto. Parecia um aparelho de vibração antigo com defeito, daqueles que foram tirados de linha há 10 anos, por causa de modulação de frequência ruim. Mas por que ele estaria ouvindo isso aqui? Astra estava de joelhos ao lado do Lucas, a compostura fria em pedaços. O menino tremia forte, lágrimas escorrendo. As mãozinhas apertavam as orelhas com força, a boca aberta num grito que não saía. Funcionários se juntaram de longe, sem saber o que fazer, com medo. Astra olhou para cima com olhos desesperados e mandou todo mundo para trás. João Carlos chegou mais perto, o ouvido treinado seguindo aquela frequência estranha, e aí entendeu. A interferência não vinha do prédio, vinham do próprio Lucas, especificamente da orelha direita da criança. O coração dele disparou. Ele conhecia aquele som, tinha ouvido no laboratório anos atrás, quando aparelhos testados davam pau, mas era impossível. Nenhum médico deixaria passar um objeto estranho no canal auditivo de uma criança. A respiração do Lucas ficou ofegante, rápida. O corpinho à beira do pânico. Astra segurava ele, a voz quebrando enquanto sussurrava: "Calma, meu amor, tá tudo bem." Que pareciam inúteis contra a força invisível que rasgava o filho. João Carlos decidiu. Deu um passo à frente. Astra mal registrou ele até ele se ajoelhar do lado deles. Voz baixa e firme: "Dona Astra, me escuta com atenção. Acho que tem um aparelho preso na orelha do seu filho. Um aparelho de vibração, tecnologia velha. Tá criando interferência. Acredito que consigo tirar com segurança, mas preciso da sua autorização." Astra olhou para ele como se ele tivesse falado em chinês. Um porteiro dizendo que sabe algo que todos os especialistas perderam. Era loucura. Mas Lucas deu outro grito mudo. O corpo enrijeceu. O desespero criou a própria lógica. Ela deu um aceno seco e rápido. As mãos do João Carlos eram firmes quando pegou a lanterna LED pequena, que sempre carregava no carrinho. Inclinou com cuidado a cabeça do Lucas, falando baixinho: "Eu sei que dói, meu campeão. Vou te ajudar. Fica bem paradinho pra mim, tá bom?" Os olhos apavorados do menino se fixaram nos olhos calmos dele, e algo naquele olhar acalmou o pânico o suficiente. João Carlos iluminou o canal da orelha, com cuidado, e lá estava, encravado fundo, mas visível para quem sabia o que procurar. Um anelzinho de silicone com gerador de vibração, do tipo que estimulava a audição residual por condução óssea. Mas esse era antigo, danificado. O oscilador de frequência claramente degradado estava criando interferência sabe-se lá há quanto tempo, deixando o menino surdo artificialmente. Mesmo que tivesse alguma capacidade residual, provavelmente colocado por alguém sem qualificação, foi escorregando mais fundo com o tempo, e ficou invisível em exames superficiais. Com precisão cuidadosa, João Carlos usou os dedos para tirar o aparelho devagar. Saiu limpo, um pedacinho de silicone e metal, que roubou anos da vida de uma criança. No momento que saiu da orelha do Lucas, o menino deu um suspiro fundo. O corpo relaxou, a tensão escorrendo como água. Ele piscou rápido, e pela primeira vez em horas, dias, meses, a dor sumiu. Astra encarou o objeto na palma do João Carlos. O rosto dela ficou branco como papel. "O que é isso?" "É um aparelho de condução óssea por vibração", disse João Carlos baixinho.
Tecnologia velha, tirada de linha há uns 10 anos. Porque era instável. Esse aqui deu defeito. Criou interferência que bloqueava qualquer audição residual que o seu filho pudesse ter, e causava um desconforto danado, talvez até dor. Me desculpa. Nenhuma criança merece passar por isso. Astra olhou do aparelho pro filho, que respirava normal agora. Os olhos mais claros do que ela via há anos. Depois olhou de novo pro João Carlos. E as lágrimas vieram. Ela passou 8 anos acreditando que o filho estava preso num silêncio eterno. 8 anos culpando o destino, Deus, ou o próprio amor insuficiente. E a resposta era um pedacinho de máquina quebrada, que um porteiro achou em 30 segundos. Ela puxou Lucas pro peito e chorou no cabelo dele. Soluços grandes, presos desde o diagnóstico. Os funcionários ainda rondavam de longe, confusos e preocupados. Mas Astra Mendes não ligava quem via ela se quebrar. João Carlos guardou o aparelho num saquinho plástico e se afastou dando espaço. Mais tarde, depois que levaram Lucas pro pronto-socorro da empresa e confirmaram que estava fisicamente bem, depois que a multidão se dispersou, Astra encontrou João Carlos numa salinha de material, arrumando as coisas. Ela parou na porta, ainda tremendo. A armadura toda caída. Por que o senhor sabia? Sobre o aparelho, João Carlos parou, virou para ela, pensou um tempo quanto revelar, depois decidiu que ela merecia a verdade. Eu já fui engenheiro acústico, trabalhava com aparelhos de vibração para surdez. Eu e minha esposa queríamos ajudar crianças como Lucas. Ela morreu há 10 anos, e eu larguei essa vida, mas nunca esqueci o trabalho. Astra absorveu aquilo. O senhor salvou meu filho. Só tirei uma peça quebrada. Deu a ele uma chance que ninguém viu. A voz dela saiu feroz agora, por entre o cansaço e as lágrimas. Como eu pago isso? Não paga, disse João Carlos simples. E cuida dele. Isso basta. Mas não bastava para Astra. Naquela noite, mandou o aparelho para um laboratório particular. O resultado confirmou tudo e revelou algo pior. O aparelho foi comprado no mercado paralelo anos atrás, pela antiga babá do Lucas. Uma mulher que disse que estava ajudando, mas não tinha formação nenhuma. Nunca foi aprovado para uso em criança. Foi se degradando devagar, criando interferência cada vez pior. Lucas vivia não no silêncio, mas num barulho constante de frequências bagunçadas, que tornavam impossível desenvolver qualquer audição residual, e podiam causar estresse neurológico. Não era à toa que ele parecia desligado tão completamente. Astra sentiu culpa em ondas. Confiar nas pessoas erradas, tão ocupada construindo o império, que não viu o aparelho de tortura. Na orelha do próprio filho, ela sentou no quarto do Lucas aquela noite, vendo ele dormir em paz pela primeira vez na memória, e sussurrou pedidos de desculpa no escuro. No dia seguinte, Lucas não quis ir para a empresa. Se agarrou na perna da mãe, olhos arregalados de medo. Ela percebeu de repente que o mundo devia estar barulhento demais agora para ele. Sem a interferência, todo som batia pela primeira vez. Sem filtro, afiado demais. Tentou deixar em casa, mas reunião não remarcava, e a assistente estava doente. Então levou ele, prometendo que ficava no escritório dela, com fone de ouvido e livros favoritos. Mas criança não fica onde mandam, quando tá com medo. No meio da videochamada da Astra, Lucas escapuliu. Andou pelos corredores que pareciam diferentes agora, mais altos, ecoando. Quando a chuva começou a bater forte nas janelas, o barulho o empurrou para fora por uma porta lateral. Correu pelo pátio pequeno, até um cantinho coberto, e se encolheu lá, mãos nas orelhas, sobrecarregado. João Carlos achou ele 10 minutos depois. Beatriz tinha ido visitar depois da escola, e viu o Lucas correndo. Pai, ele tá com medo, disse ela puxando a manga dele. Então João Carlos foi atrás. Deixou Beatriz com a recepcionista. E achou Lucas encolhido debaixo de um beiral de pedra. A chuva fazendo cortina entre ele e o mundo. João Carlos chegou devagar. Sentou a uns metros. Não tentou falar. Em vez disso, bateu 3 vezes na pedra do banco ao lado. Um ritmo claro, simples. A cabeça do Lucas levantou um pouco. João Carlos bateu de novo. 3 batidas padrão. Depois bateu no próprio peito, deixando Lucas ver e sentir a vibração no ar. Os olhos do menino fixaram nele. João Carlos começou a ensinar algo essencial. Naquele momento molhado de chuva, som não era só barulho, era padrão, era ritmo.
podia ser sentido tanto quanto ouvido. Ele batia ritmos diferentes na pedra, na madeira, no corpo, e viu Lucas se desdobrar devagar. A mãozinha do menino esticou tímida, e bateu 2 vezes no banco. João Carlos sorriu e respondeu batendo. Ficaram lá, conversando por percussão, enquanto a chuva caía, até Astra achar eles. Ela parou na borda do pátio, guarda-chuva esquecido na mão, olhando o porteiro e o filho falarem uma língua que ela não entendia, mas queria desesperadamente aprender. Quando João Carlos levantou os olhos e encontrou os dela, algo passou entre eles, sem precisar de palavras. Gratidão, conexão, entendimento. Astra mandou o aparelho para 3 especialistas diferentes. Todos concordaram. Lucas provavelmente tinha capacidade auditiva parcial por condução óssea. O aparelho defeituoso não só bloqueou, como criou um ambiente sonoro hostil. Com terapia certa e tempo, Lucas podia desenvolver audição e fala. Podia. A palavra ficou no ar como enfeite frágil. Astra tomou uma decisão que chocou o conselho. Criou uma divisão nova na Mendes Tech, Departamento de Pesquisa em Terapia Acústica, e aparelhos assistivos seguros para crianças. E ofereceu pro João Carlos uma vaga de consultor sênior. João Carlos olhou a carta de oferta, como se fosse escrita em marciano. Beatriz pulou de alegria quando ele mostrou. Pai, você pode ajudar um monte de criança igual o Lucas. Igual você e a mãe queriam. A alegria dela era impossível resistir. Então ele aceitou. Troçou o uniforme de limpeza por camisa social. E voltou pro mundo que abandonou. Mas dessa vez, os fantasmas estavam mais quietos. E ele tinha propósito de novo. Ajudar Lucas a achar a voz. O processo de terapia foi lento, cuidadoso. João Carlos usou técnicas que a Matilde desenvolveu, atualizadas com tecnologia moderna. Placas de vibração que ensinavam Lucas a sentir frequências. Painéis de luz que sincronizavam com o ritmo. Mais importante, ensinou Lucas a colocar a mãozinha na própria garganta e peito, para sentir as vibrações da voz dele quando tentava fazer som. Beatriz virou companheira constante. Nas sessões, ela tagarelava, deixava Lucas sentir a vibração da garganta dela, mostrando que palavras eram coisas físicas. Sem vergonha, sem pena. Só determinação pura de ajudar o amigo. Semanas passaram. Meses. Lucas aprendeu a diferenciar sons por condução óssea e vibração. Começou a entender que os movimentos da boca e garganta podiam criar padrões, mas ainda não falava. A frustração aparecia no rosto da Astra todo dia. A esperança virando devagar o desespero conhecido. Então numa tarde na sala de terapia, com chuva batendo leve nas janelas, Beatriz segurando uma mão do Lucas, enquanto João Carlos segurava a outra. Lucas colocou a palma na própria garganta e fez força consciente para empurrar ar pelas cordas vocais, enquanto moldava os lábios. O som que saiu foi pequeno, rouco. Mal existia, mas era inconfundível. A sala ficou em silêncio total. Os olhos do Lucas se arregalaram de choque. Ele sentiu o próprio som. Beatriz deu um gritinho de felicidade. Os olhos do João Carlos encheram d'água. Ele tentou disfarçar piscando. E Astra, olhando pela janela de observação, levou as 2 mãos à boca e soluçou. Lucas tentou de novo. Mais alto dessa vez. Olhou para a mãe pelo vidro, com algo como espanto se abrindo no rosto. Ela correu para a sala e caiu de joelhos na frente dele. É isso, meu amor, sussurrou ela, voz quebrada. É isso, filhote. Essa é a sua voz. É você. Lucas tocou a própria garganta, sentindo a vibração. Depois tocou a dela. Manhã. A palavra saiu mal formada. Metade som, metade sopro. Mas foi a coisa mais linda que Astra Mendes já ouviu na vida. Ela puxou ele pros braços e embalou enquanto ele tentava mais. Sentia as vibrações do som. Descobria o milagre da própria voz. João Carlos virou de lado para dar privacidade e viu Beatriz olhando para ele, com os olhos perceptivos da mãe. Você conseguiu, pai, disse ela baixinho. Você e a mãe juntos. Ela ia ficar tão orgulhosa. A revelação final veio numa avaliação completa, com um especialista top. O médico confirmou. A capacidade auditiva do Lucas, embora limitada, existia. Podia ouvir por condução óssea. E provavelmente desenvolveria o suficiente com amplificação para funcionar no mundo ouvinte. Mais importante, os anos de interferência do aparelho defeituoso não causaram dano neurológico permanente.
O cérebro dele ainda podia aprender fala. Só precisava de alguém que soubesse ensinar. Seu filho não era surdo, disse o médico para Astra com delicadeza. Foi surdo artificialmente por equipamento com defeito. É trágico, mas a boa notícia é que encontraram alguém que reconheceu o problema e tirou antes de causar dano permanente. Astra ficou parada processando. Depois perguntou o que queimava no peito. Quantos anos meu filho perdeu? O médico hesitou. A maior parte da janela de desenvolvimento da fala, mas os métodos do Dr. João Carlos estão dando uma segunda chance. Isso é mais do que muitas crianças conseguem, mas o mundo corporativo não aceita fácil que uma CEO priorize assuntos pessoais sobre lucro. Quando Astra anunciou a vaga do João Carlos e a criação da divisão de terapia acústica, o conselho reagiu forte. Chamaram reuniões de emergência, questionaram o juízo dela. O presidente, um senhor de cabelo branco chamado Roberto, que nunca gostou de receber ordem de mulher, foi especialmente duro. Isso aqui é empresa de tecnologia, não ONG, disse ele frio numa reunião tensa. E você deu autoridade extraordinária para um porteiro, baseado num acidente de sorte. Isso parece decisão emocional, Astra. Francamente, deixa a empresa com cara de fraca. Astra se levantou devagar, mãos espalmadas na mesa polida. Quando falou, a voz saiu baixa, mas carregada de convicção absoluta. João Carlos salvou a vida do meu filho. Identificou um problema que 8 anos de especialistas caros não viram. Tem mais conhecimento prático na área dele do que qualquer um que eu entrevistei. Não estou pedindo permissão para confiar nele. Estou comunicando uma decisão que tomei. Se alguém quiser desafiar minha autoridade para decidir isso, sugiro que revise o contrato. E lembre quem construiu essa empresa. A sala ficou muda. Roberto abriu a boca. Fechou de novo. Ninguém contestou. A moção passou. Mas algo mudou entre Astra e João Carlos. Além de respeito profissional, ela começou a arrumar desculpas para visitar a sala de terapia, para ver o progresso do Lucas, para perguntar pro João Carlos sobre as técnicas. Muitas vezes chegava bem no fim da sessão e ficava conversando sobre nada, enquanto Lucas e Beatriz brincavam. Uma noite, depois de uma sessão ótima, onde Lucas fez 3 vogais distintas, Astra fez algo inédito. Convidou João Carlos e Beatriz para jantar no apartamento dela. Não um evento formal com buffet e champanhe. Só pizza e filme na sala. As 2 crianças esparramadas no chão, e 2 adultos tentando lembrar como ser algo além de profissionais. Astra usou jeans e moletom. Sem maquiagem, cabelo solto. João Carlos quase não reconheceu. Ela parecia mais jovem, mais suave, infinitamente mais cansada. Beatriz encantou Lucas para jogar tabuleiro. João Carlos e Astra sentaram no sofá e falaram de tudo menos trabalho. Da esposa dele, do divórcio dela, do peso de ser pai e mãe solo, da culpa que vem com toda decisão, do medo de estar falhando com os filhos, mesmo dando o melhor. Passei anos achando que não era suficiente, disse Astra baixinho, olhando Lucas rir sem som de algo que Beatriz fez, que não era mãe boa o bastante, porque não conseguia consertar ele. E o tempo todo não tinha nada errado com ele, que precisasse consertar. Tinha só uma máquina quebrada machucando ele, e ninguém olhou direito para ver. Você não podia saber, disse João Carlos. Confiaram em especialistas. É o que pais devem fazer. Mas você soube em 30 segundos. Você soube. João Carlos balançou a cabeça. Reconheci um som de outra vida. Só isso. Sorte e timing. Você fica dizendo isso, mas acho que você é melhor do que pensa. Ela virou e olhou direto para ele. Por que o senhor virou porteiro mesmo, João? Podia ter ido para qualquer empresa com seu currículo. Ele ficou quieto um tempo longo. Porque eu precisava sumir. Porque toda vez que via equipamento de pesquisa, ou ouvia alguém falar de frequência, via o rosto da Matilde. Porque estava bravo com o mundo, comigo mesmo, e precisava de um lugar onde ninguém esperasse nada de mim. Ele encontrou os olhos dela. Até a Beatriz me lembrar que se esconder não é a mesma coisa que se curar. Astra entendeu perfeitamente. Ficaram em silêncio confortável, enquanto as crianças brincavam, enquanto São Paulo brilhava lá fora pelas janelas, enquanto 2 pessoas quebradas descobriam que talvez conseguissem encaixar os pedaços tortos. A transformação no Lucas foi impressionante. Em 6 meses, conseguia formar palavras inteiras, embora a pronúncia fosse áspera.
e ainda dependia muito de libras e leitura labial. Mas se comunicava. Riu alto pela primeira vez. Chamou a mãe de mamãe, claro o suficiente para ela chorar, e chamou João Carlos de João, o que fez Beatriz cair na gargalhada. O Centro de Terapia Acústica da Mendes Tech começou a chamar a atenção nacional. Pais trouxeram crianças de todo o Brasil, vários com histórias parecidas com a do Lucas. Diagnóstico errado e intervenções erradas. Anos de silêncio desnecessário. João Carlos trabalhava com cada criança com paciência, ensinando que som não é só ouvir, é sentir, que comunicação vem de muitas formas, que a voz importa mesmo diferente. Astra mudou também. Sorrate mais. Saía mais cedo do trabalho. E em toda sessão de terapia do Lucas. Doou milhões para pesquisa em deficiência auditiva. E parou de fingir que não olhava pro João Carlos, com algo mais que respeito profissional. Beatriz percebeu primeiro, claro. Você gosta da dona Astra, disse ela pro pai uma noite. Com a certeza direta de criança de 7 anos que vê tudo. João Carlos estava botando ela para dormir. Ela é minha chefe, filha. Ela é linda. E gosta de você também. Vi ela sorrir para você. Do jeito que a mãe sorria nas fotos antigas. A respiração dele travou. Tá tudo bem, pai. Ela esticou a mãozinha e fez carinho na bochecha dele. A mãe ia querer que você fosse feliz. Ela me disse uma vez que amor não acaba quando alguém morre. Ele cresce para caber mais gente. João Carlos beijou a testa da filha e saiu do quarto antes que ela visse ele chorar. A inauguração oficial do centro foi marcada para uma noite fresca de dezembro, com autoridades e imprensa, todo mundo importante da área de tecnologia médica. Mas antes de abrir pro público, teve um momento privado na sala principal de terapia. Só Astra, João Carlos e as duas crianças juntos, num espaço feito de tragédia e esperança. Lucas vinha treinando algo em segredo com a ajuda da Beatriz. Agora ficou na frente do João Carlos, ombros retos de determinação. Respirou fundo, colocou uma mão na própria garganta para sentir a vibração, e falou com clareza surpreendente. Obrigado, pai. João Carlos congelou. A palavra ficou no ar, clara e perfeita. Pai. Não o nome. Não João. Pai. Você pode me chamar assim se quiser, disse Lucas rápido. As palavras saindo agora que começou. Porque você me ajudou a falar. E é legal com a mamãe. E a Bia diz que a gente é família agora. E família tem pai. E eu nunca tive um de verdade. Então, pode ser o meu? João Carlos caiu de joelhos. E puxou Lucas pros braços. Esse menino pequeno e corajoso, que sobreviveu a tanto. Pode sim. Sussurrou rouco. Posso ser seu pai. Astra ficou do lado deles com Beatriz, as duas chorando. E quando João Carlos olhou para cima, com olhos molhados e sorriso tremendo, ela esticou a mão e pegou a dele. Não disse nada. Não precisava. Os dois sabiam que uma família tinha nascido, nos espaços entre dor e cura, que às vezes quem te salva é quem você menos espera, que amor não segue lógica, mas acha caminho do mesmo jeito. A inauguração foi um sucesso. O centro foi elogiado em todas as publicações grandes. Pedidos de verba chegaram aos montes. Crianças vieram com esperança nos olhos dos pais. E no fim daquela noite longa e vitoriosa, Astra Mendes ficou na janela do escritório, com João Carlos do lado, vendo São Paulo acender à noite. Eu construí um império, disse ela baixinho. Mas você construiu algo melhor. Pontes pras vozes que estavam perdidas. A gente construiu junto, corrigiu João Carlos. Você me deu a chance, os recursos, a confiança. Ela virou para ele. Você me deu a voz do meu filho. E algo que eu achava que tinha perdido para sempre. O quê? Esperança? Ela sorriu. E talvez o começo de outra coisa. João Carlos entendeu o que ela oferecia. O que perguntava. Pensou na Matilde, que sempre quis que ele fosse feliz, que fez Beatriz prometer que ele não parasse de viver quando ela morresse. Pensou no Lucas chamando ele de pai. Pensou no jeito que Astra olhava para ele, quando achava que ele não via, como se ele fosse algo precioso e inesperado. O começo parece perfeito, disse ele baixinho. E quando a mão dela achou a dele no escuro, ele segurou firme. 1 ano passou num piscar. O centro se expandiu para 3 unidades. Lucas entrou num programa especial para crianças com deficiência auditiva, mas passava as tardes em aula regular, confiante agora, a fala melhorando todo dia. Beatriz e Lucas viraram inseparáveis.
Mais irmãos do que amigos. Terminando as frases um do outro, numa mistura de sinais e palavras, que ninguém mais entendia direito. E num sábado de manhã de dezembro, o mesmo pátio onde João Carlos ensinou Lucas sobre ritmo na chuva, virou algo mágico. Luzinhas brancas penduradas nas árvores peladas. Um grupinho pequeno de amigos e família como testemunha. Sem alarde, sem imprensa, sem cerimônia grande. Só Astra de vestido branco simples, João Carlos de terno escuro, e duas crianças de mãos dadas entre eles. Quando o celebrante perguntou se alguém se opunha, Beatriz levantou a mão solene. Todo mundo riu. Eu me oponho a esperar mais, anunciou ela. Tô esperando uma eternidade. Pro Lucas ser oficialmente meu irmão. Lucas fez sinal rápido, e Beatriz traduziu com um sorriso. Ele disse: tô sendo irmão mandão desde antes de ser oficial. A cerimônia foi curta e linda, quando acabou, e declararam eles família em todos os sentidos que importam. Lucas puxou a manga do João Carlos. A voz dele clara agora, ainda com um jeitinho musical, mas inconfundivelmente dele. Pai, disse, e a palavra ainda fazia o coração de João Carlos pular. Posso falar uma coisa? Claro, meu filho. Lucas virou pro grupinho pequeno, e falou com cuidado. Eu fiquei quieto muito tempo, não porque queria, mas porque não conseguia ser outra coisa. Aí o pai me achou. Ele me ouviu mesmo sem eu ter voz. Me ensinou que som não é só barulho. É conexão. É amor. Olhou pro João Carlos, depois pra Astra. Obrigado por ser minha voz. Até eu achar a minha. E obrigado por ser minha família. Não teve olho seco no pátio. Astra puxou as duas crianças pros braços, enquanto João Carlos ficou atrás. Mãos nos ombros delas, sentindo o peso do passado finalmente levantar. Todos tinham sido quebrados de jeitos diferentes. Todos tinham se perdido no silêncio, mas se acharam nos espaços entre as palavras, e construíram algo lindo com os pedaços. Mais tarde, quando a festinha acabou, e a garoa começou a cair em sussurros brancos, João Carlos se viu sozinho um instante, olhando a nova família pela janela. Beatriz e Lucas ensinavam Astra um jogo de bater palma complicado. Os três rindo. Ele sentiu uma presença do lado, que não estava bem ali, quente e familiar, um sussurro de memória que parecia bênção. A voz da Matilde no coração dele, dizendo o que sempre dizia: vai pra frente, ama de verdade, não se esconde da alegria, por medo de perder de novo. Vive. João Carlos sorriu, e entrou para se juntar à família. A garoa caiu mais forte, cobrinha a cidade de silêncio, mas dentro do ambiente quente, tinha barulho, risada. E o caos lindo de gente que achou o caminho de casa. E no meio de tudo, o menininho com voz forte e clara, chamou pai. E foi ouvido.